Que energia maravilhosa, pessoal! Eu sou o criador do Vida Inacreditável, e esta história é a prova definitiva, incontestável, de que a verdadeira competência, a excelência profissional e a integridade de caráter não têm gênero, não se curvam ao tempo, e que a arrogância empresarial mais cega e prepotente sempre encontra seu carrasco, seu momento de humilhação, onde menos espera, na pureza cristalina, na observação atenta e na inteligência fulgurante de um filho de apenas 10 anos. Preparem-se para conhecer o extraordinário João, o jovem estrategista que deu uma aula magistral de arquitetura, de moralidade e, acima de tudo, de dignidade no coração de um tribunal para um pai que, ao longo de sua escalada ao sucesso, confundiu de forma trágica e irrecuperável a solidez do dinheiro com o inestimável valor humano. A porta de mogno maciço, imponente e pesada, que dava acesso ao suntuoso escritório particular do renomado Dr. Henrique Barros, parecia ter a função adicional de segurar a pressão esmagadora de um vulcão prestes a entrar em erupção. A atmosfera dentro daquela sala era mais que tensa. Era opressiva, mais densa e carregada que a névoa de inverno mais espessa que já se abateu sobre a metrópole. O que estava em jogo não era meramente um caso de divórcio e guarda. Era um confronto brutal de classes sociais, um choque de valores morais diametralmente opostos e, indiscutivelmente, uma batalha campal de egos empresariais inflados até o limite do ridículo. De um lado da mesa de reuniões, tão longa que parecia uma pista de pouso, estava Marcos Andrade, um empresário do ramo da construção civil, um self-made man que havia construído um império de concreto e aço. Sua fortuna pessoal, fruto de anos de empreendimentos arriscados, valia facilmente mais de 50 milhões de reais. Ele estava ali, esbanjando recursos, acionando cada peça legal, cada artifício financeiro disponível, com um único e mesquinho objetivo: obter a guarda do seu filho, João. O motivo? Reduzir e, se possível, anular a pensão alimentícia que ele considerava ser um custo injusto e um fardo desnecessário que pesava sobre seus lucros. Para Marcos, o filho era uma linha na planilha de custos e não o mais precioso dos bens. Marcos encarnava o poder e a riqueza em cada fibra de sua vestimenta e acessórios. Seu pulso ostentava um relógio suíço de edição limitada, cravejado de pedras preciosas, cujo custo superava a marca de 60 mil reais. Seu corpo estava envolto em um impecável terno de corte italiano, feito sob medida, com um tecido importado que ultrapassava facilmente o valor de 20 mil reais. Ele usava essa armadura de luxo de forma calculada, como uma ferramenta de intimidação psicológica, visando sublinhar a disparidade abissal, a distância social e econômica que ele havia criado entre ele e Marina, a mãe de seu filho. Do outro lado, sentada com uma postura de uma dignidade silenciosa e inabalável, estava Marina Santos. O passar dos anos e, mais intensamente, o esforço de conciliar a maternidade integral com a recente e árdua tentativa de se reinserir no mercado de trabalho após um longo hiato, haviam deixado marcas sutis de cansaço em seu rosto. Mas apesar dessa aparência de fragilidade momentânea, por trás desse véu de fadiga, seus olhos brilhavam com uma luz forte, uma determinação silenciosa, a dignidade inquebrantável de quem, apesar de todas as dificuldades financeiras, sabe exatamente quem é, qual é o seu valor intrínseco, um valor que ela sabia jamais poderia ser medido ou comprado com saldos bancários ou cifras milionárias. A batalha legal que se desenrolava naquele gabinete de luxo girava em torno de uma narrativa cruel, simplista e, como viria a ser provado, totalmente falsa, orquestrada por Marcos. Ele precisava, a todo custo, desqualificar Marina, desmantelar sua reputação profissional e pessoal para justificar legalmente a alteração da guarda.
e olhando para a mãe de seu filho, que ele via apenas como uma sombra pálida e desatualizada da engenheira brilhante que um dia foi, ele escolheu o momento mais dramático para disparar a frase que se tornaria o estopim de toda a explosão que viria a seguir. Meritíssimo! Marcos começou, sua voz grave e teatral, calculadamente carregada de um desprezo frio. Minha ex-esposa é francamente incompetente, e digo isso com a devida gravidade. Ela não possui as condições mínimas necessárias, sejam elas financeiras, estruturais ou mesmo intelectuais atualizadas, para criar e educar meu filho no padrão de vida e de ensino que ele merece e ao qual está acostumado. Ela é, no cenário atual, uma ex-engenheira completamente desatualizada, uma profissional que, na prática real do mercado, não produz absolutamente nada de valor relevante ou mensurável há pelo menos 5 anos. Sua contribuição ativa para a sociedade e, mais crucialmente, para o mercado de trabalho da construção civil é, neste momento, um absoluto zero. A sala, repleta de materiais de escritório de alto padrão, mergulhou em um silêncio total, cortante, quase físico. Era o tipo de silêncio denso que se forma instantaneamente após uma ofensa grave, um insulto direto, onde todos os presentes prendem a respiração, esperando pela reação. Mas, curiosamente, esse silêncio não durou o tempo que Marcos esperava para saborear sua vitória verbal. Foi rompido, de forma inesperada e contundente, por uma voz pequena, porém dotada de uma firmeza e uma clareza de propósito que pareciam incongruentes e absolutamente inadequadas para a idade de seu proprietário. João, o filho, estava sentado em um dos sofisticados sofás de couro, em uma posição que lhe permitia observar cada detalhe, cada gesto, e absorver cada palavra daquele drama familiar. Ele não fez nenhum movimento dramático, nenhum choro infantil. Ele apenas levantou a cabeça e olhou com uma intensidade impressionante que parecia atravessar o empresário de alto a baixo diretamente para o pai. O olhar de Marcos era de um predador seguro de si. O de João, no entanto, era de um juiz justo e implacável, prestes a proferir sua sentença. "Papai, a mamãe não é incompetente", disse João, sua voz incrivelmente calma, sem traços de medo ou hesitação. Marcos reagiu com um som. Não uma gargalhada genuína, mas um riso alto, vazio, tingido de pura desmedida arrogância, visando desarmar, ridicularizar e silenciar a inconveniente intervenção infantil. "Filho, por favor, pare com isso e vá brincar com seu videogame ou seu tablet, ou vá assistir a algum desenho. Essa é uma conversa séria, de adultos, sobre negócios, sobre o meu dinheiro e sobre coisas muito complexas que sua mãe, atualmente, não sabe do que está falando ou como lidar com elas." Mas João, para espanto de todos, não se moveu, nem por 1 milímetro. Pelo contrário, sua postura se tornou ainda mais resoluta, mais defensiva. Ele estendeu a mão em direção à mochila escolar, uma mochila comum e desgastada, que ele usava diariamente para suas aulas de arte e para transportar seus projetos escolares. De dentro dela, ele retirou com extremo cuidado uma pilha de folhas. Não eram rabiscos, nem desenhos coloridos de super-heróis. Eram documentos técnicos complexos, plantas arquitetônicas detalhadas, repletas de cálculos, cotas e legendas que ele havia plastificado com uma meticulosidade surpreendente, todas impressas em escala perfeita e profissional. O menino, sem que ninguém soubesse, havia se preparado para aquele momento. "Doutor Henrique", João perguntou, ignorando por completo a ordem de silêncio do pai e dirigindo-se exclusivamente ao advogado, "posso mostrar uma coisa muito importante ao senhor? É algo que o papai não quer que o senhor veja." O Dr. Henrique Barros, um profissional respeitado e que já havia testemunhado as mais variadas reviravoltas judiciais, estava visivelmente abalado, surpreso e intrigado pela atitude serena e pelo material técnico apresentado por uma criança de 10 anos.
Ele acenou com a cabeça, permitindo a exibição mais inusitada que já havia ocorrido em seu escritório. João caminhou com passos firmes e decididos até a vasta mesa de mogno. Ele esticou as folhas de papel técnico profissional e apontou seu dedo pequeno e determinado para o detalhe minucioso de uma estrutura complexa de concreto armado, cheia de legendas de cargas e cálculos estruturais. Naquele exato instante, o menino se transformou no porta-voz da verdade há muito tempo silenciada e sequestrada pelo pai. Papai vive dizendo para todo mundo, inclusive para o senhor, que a mamãe não produz nada e que ela não é mais útil para o mercado. João começou, com a voz tomando um tom didático de quem ensina algo óbvio. Mas olhe esta planta aqui, Dr. Henrique. Esta aqui é o projeto estrutural completo, cada viga, cada pilar do Shopping Interlagos. Não é só o projeto arquitetônico de fachada, com a pintura e os vidros que todo mundo vê. É a estrutura principal, o esqueleto de sustentação que mantém tudo em pé. Foi a mamãe que fez o cálculo e o projeto inteiro. Se o senhor for até lá hoje, anos depois que o shopping foi inaugurado, verá que não tem nenhuma rachadura, nenhuma fissura, nada torto. A mamãe me explicou que isso só acontece porque ela não calcula só para o presente, para economizar. Ela calcula pensando em durar pelo menos 100 anos, em resistir a tudo. Vento, chuva, peso e até um pequeno tremor de terra. O choque na sala de reuniões atingiu o auge. Era um silêncio ensurdecedor. Marcos Andrade, o empresário arrogante, ficou totalmente pálido, a cor sumindo de seu rosto como tinta escorrendo de uma tela. O Shopping Interlagos não era apenas mais um prédio qualquer em sua carteira. Era o seu projeto mais ambicioso, a obra-prima que ele usava incessantemente em todas as suas propagandas corporativas para alavancar a reputação de sua empresa e atrair novos investidores. E ali estava o filho, o único que ele pensava poder controlar, expondo a verdade crua e nua por trás do sucesso que ele atribuía de forma egocêntrica, apenas a si mesmo e a seu dinheiro. A mente do empresário girava em uma velocidade vertiginosa, tentando encontrar uma desculpa, uma forma de desmentir a evidência irrefutável trazida pelo próprio filho. João, no entanto, não demonstrou a menor intenção de parar. Ele estava em uma missão de honra, uma missão de resgate da dignidade profissional e pessoal de sua mãe. Ele virou a folha plastificada e, implacável, mostrou o próximo documento, ainda mais complexo e técnico. E esta aqui, Dr. Henrique, é a planta do residencial Morumbi Gardens. Papai também falava muito bem deste condomínio, quando estava vendendo os apartamentos por cifras que chegavam a milhões de reais. O que ele nunca contou é que, no meio da construção, a mamãe descobriu, a partir de uns testes de solo que ela insistiu, gastando seu próprio dinheiro em refazer, que a fundação original do projeto estava calculada de forma errada. Um erro grave, quase catastrófico, para o tipo de solo instável daquela região. Se a mamãe não tivesse intervindo imediatamente e refeito todos os cálculos da fundação, refazendo o projeto do zero em tempo recorde, a construtora do papai teria que demolir o prédio inteiro meses depois da entrega das chaves, por um risco iminente de desabamento ou danos estruturais irreversíveis a todos os moradores. O Dr. Henrique Barros, que era um advogado bastante respeitado e que circulava com desenvoltura no meio imobiliário da cidade, reconheceu a história imediatamente, embora os detalhes internos da correção nunca tivessem vindo a público. Era o famoso escândalo do solo, um caso de engenharia civil que havia ganhado as manchetes dos jornais econômicos 5 anos antes e que havia sido resolvido quase milagrosamente e em tempo recorde, salvando a reputação e as finanças da grande construtora, a de Marcos. A genialidade,
a expertise técnica e a integridade profissional de Marina haviam salvado o império de Marcos de um vexame público monumental e de uma catástrofe financeira que poderia ter custado a ele a fortuna de dezenas de milhões de reais. O advogado, impressionado, fez uma anotação demorada em seu bloco de notas, sabendo que aquele pequeno ato de coragem e verdade havia mudado de forma radical e permanente o rumo de todo o processo de guarda. A questão não era mais sobre o que Marina não tinha, mas sobre o valor incalculável do que ela era. Marcos tentou uma defesa final, desesperada, totalmente desorganizada, gaguejando, suas palavras presas na garganta pela vergonha dilacerante e pela fúria de ser desmascarado em sua própria fortaleza pelo seu próprio filho. Filho, eu sei que sua mãe era muito boa. É claro que sim, ela foi uma funcionária excelente, mas isso foi no passado. O passado não paga as contas. Agora ela está parada, ela não tem mais os contatos de peso, ela não tem onde cair morta, ela não é ninguém relevante no mercado, não tem mais poder de fogo. João, o menino de 10 anos que se transformara, no meio daquela sala luxuosa, no mais brilhante e inesperado estrategista de um episódio do Vida Inacreditável, olhou para o pai com uma tristeza profunda, uma decepção que parecia carregar a maturidade e a desilusão de um adulto que viu seus ídolos caírem. O meu avô, o pai da mamãe, sempre dizia uma coisa que eu nunca vou esquecer, e ele me ensinou a diferença entre preço e valor. João começou, sua voz retornando a um tom mais calmo, mas agora carregada de uma autoridade moral inquestionável. Ele dizia que o dinheiro, papai, o senhor pode roubar ou perder em um investimento ruim na bolsa de valores. O luxo, o senhor pode ostentar com seus ternos e relógios por um tempo, mas ele pode ser levado pela crise econômica, pela dívida ou até por um incêndio. Mas a competência da minha mãe, o conhecimento técnico que ela tem guardado dentro da cabeça, a sua ética de fazer as coisas para durar 100 anos e a sua honra, isso ela carregará para sempre, para onde ela for. A mamãe pode não ter um terno que custe 20 mil reais e nem um relógio de 60 mil reais, mas ela tem um conhecimento que o senhor não pode comprar em nenhuma universidade, o conhecimento que salvou o senhor de perder toda a sua empresa, não uma, mas 2 vezes. E eu, ele concluiu, olhando para a mãe com um sorriso de amor puro, sincero e um orgulho visível. Eu quero ser criado, quero aprender e ser educado por uma mãe que constrói pontes e edifícios seguros para as pessoas viverem. Uma mãe que constrói valor de verdade, e não por um pai que só sabe ostentar o que foi construído pelo talento e pelo suor dos outros. A verdade, exposta com tamanha clareza e inocência pela boca de uma criança, era mais implacável, mais destrutiva e mais inesquecível do que qualquer argumento jurídico ou prova documental apresentada por um adulto. Marina, a incompetente e desatualizada, que Marcos tanto se esforçava para menosprezar publicamente, havia de fato economizado para ele apenas no projeto do residencial Morumbi Gardens, mais de R$ 1.800.000 em custos diretos de demolição, reconstrução, indenizações e processos judiciais que ele certamente teria perdido. Ela era o verdadeiro pilar de seu sucesso. O advogado, Dr. Henrique, tossiu novamente, mais para si mesmo, para quebrar o silêncio atordoado que se instalou na sala. Ele havia visto e ouvido o suficiente. A arrogância desmedida de Marcos havia sido destruída e desmoralizada. O caso de guarda não seria mais decidido com base em quem tinha mais dinheiro ou mais poder, mas sim sobre o valor moral, a competência real e a integridade de caráter. O juiz responsável pelo caso, ao receber o resumo daquele depoimento infantil corajoso, e ao analisar as evidências técnicas irrefutáveis trazidas por um menino de 10 anos, não hesitou.
A guarda de João permaneceu de forma inabalável com Marina. A pensão alimentícia foi reajustada para um valor digno e justo, baseado não apenas na gigantesca fortuna de Marcos, mas também na inestimável contribuição técnica e profissional de Marina para a ascensão e manutenção da carreira e do império de seu ex-marido. Marcos Andrade saiu do tribunal um homem derrotado, mas não pela lei dos homens, e sim pela verdade incontornável proferida pelo seu próprio filho. João e Marina, por sua vez, saíram de mãos dadas, com a dignidade totalmente resgatada, com a certeza fortalecida de que o verdadeiro valor de um ser humano não reside no que se veste, no que se dirige ou no saldo bancário, mas sim no que se constrói, no que se ensina e, principalmente, no caráter inegociável que se demonstra. E essa, meus amigos, é mais uma história de vida inacreditável que prova que a estrutura mais sólida de todas é aquela construída sobre a base firme da competência, da honra e da verdade. Cada história que compartilhamos aqui carrega um pedaço da nossa humanidade. Se esta história tocou a sua alma e lhe proporcionou um momento de profunda reflexão, deixe seu like para não perder as próximas lições e emoções que a vida nos traz. Inscreva-se e junte-se a nós nesta galeria de grandes histórias.